Olá, eu sou Celito Córdova, tarefeiro do Centro Assistencial Eurípides Barçanufo de Jaraguá do Sul, o nosso querido CAEB. E o tema da nossa conversa de hoje é o equilíbrio, o caminho do meio. Mas o que é isso? O que é o caminho do meio? O caminho do meio é o caminho da perfeição. É o caminho onde não existem discussões inúteis, nem energias desperdiçadas, envolvendo pensamentos e atitudes radicais. O caminho do meio é o caminho da sabedoria. É o caminho do entendimento, da paz, da compaixão. O caminho do meio é o caminho do amor. Deus, quando nos criou simples e ignorantes. Ou seja, potencialmente perfeitos. No início da nossa caminhada, nossos pais, juntamente com nossos anjos da guarda, nossos guias, guiaram nossos passos. Como criança, nós não éramos responsáveis pelos nossos atos. Mas com o passar do tempo, quando nos tornamos adultos, nós ficamos entregues ao nosso livre-arbítrio, com a responsabilidade pelas consequências das nossas próprias ações. Portanto, todos os nossos atos, nossas omissões, são da nossa única e exclusiva responsabilidade. É inútil culpar outras pessoas, ou o destino, ou Deus, pelos nossos infortúnios. Eles são fruto das nossas decisões. Então, somos responsáveis por elas. Na natureza tem a lei da causalidade, ou da ação-reação, que mostra uma relação entre causa e efeito. De acordo com essa lei, tudo que acontece na natureza é consequência de uma ação anterior. Se uma folha cai de uma árvore, é porque houve uma causa para isso. E assim, tudo que acontece. Na física, também tem essa lei. A gente aprendeu lá na escola. Para toda ação tem uma reação, de mesma intensidade e no sentido contrário. Mas isso para os objetos inanimados, porque para os seres vivos, principalmente para os humanos, a reação pode ser desproporcional à ação. Às vezes uma coisa boba desencadeia uma reação totalmente inesperada, né? A tal da gota d'água. A gota d'água desencadeia uma tempestade. Então, quando Jesus disse para oferecer a outra face, ele quis dizer que não devemos reagir prontamente, pois exatamente a reação pode desencadear outras ações e outras reações e aí vai, né? Quando reagimos a uma ofensa, por exemplo, o nosso organismo responde imediatamente a isso e despeja uma quantidade enorme de hormônios e neurotransmissores no nosso sangue. Acelera a respiração, o coração, os músculos enrijecem, ficam tensos, né? Nós ficamos prontos para combater ou para correr. Por outro lado, quando não reagimos de imediato, quando fazemos o tal do contar até 10, temos tempo de raciocinar e tomar uma decisão mais coerente. Então esse é um exemplo de como nós somos responsáveis por nossos atos. Nós somos responsáveis se vamos reagir imediatamente ou se vamos dar um tempo, respirar e reagir com mais racionalidade. Você pode dizer, mas eu fui ofendido, ele bateu, levou. Não, se você foi ofendido, o problema é do ofensor. Ele que vai responder pelas consequências dos atos dele. Mas a reação, a nossa reação, isso é problema nosso. Se você reagiu de um jeito X ou Y, isso é problema teu. É a responsabilidade tua. Encarar o agressor com serenidade, esse é o caminho do meio. É aquela história do monge que estava lá com os discípulos e veio alguém e falou um monte de impropérios, um monte de ofensa, né? Ficou ali encolerizado
insultando o monge, e o monge impassível o tempo todo. O cara falou, cansou, foi embora. Quando ele foi embora, o monge não moveu um músculo. O discípulo perguntou, mas mestre, como é que você ficou tão calmo diante de tão graves desaforos? E o monge respondeu perguntando ao discípulo: quando alguém te oferece um presente, e você não aceita, você diz, não. Com quem que fica o presente? Com a pessoa que ofereceu, respondeu o discípulo. Pois bem, disse o mestre, e isso também acontece com as agressões. Por isso que o cara saiu mais brabo do que chegou. Mas tem um outro caminho, eu falei de 2 caminhos. O caminho da reação, né, que é o que mais acontece. O caminho da não reação, que é como esse exemplo do mestre, né, que ele não aceitou a provocação e ficou impassível, ficou calmo, tranquilo. Mas tem um outro caminho, sempre tem 3 caminhos. O terceiro caminho é da vitimização, é quando a pessoa se faz de vítima. E essa opção da vitimização pode ser tão perniciosa quanto a da reação. Porque quando a pessoa se faz de vítima, ela vai ficar com essa raiva, com essa mágoa dentro dela. Isso não é bom. Quem se faz de vítima não é o caso do monge. O monge não aceitou as ofensas. Quem se faz de vítima aceita as ofensas. Só que não reage por falta de coragem ou de oportunidade. Mas só no íntimo da pessoa acontecem as mesmas reações. A adrenalina é produzida, o coração disparou, acelerou, a pele ficou vermelha, a respiração ofegou, os músculos contraíram, a pressão arterial, né? Quase infartou, às vezes infarta. Então, mas como a reação foi bloqueada, tudo isso ficou retido, ficou dentro dela. Isso pode ser pior do que a reação, porque na reação a pessoa põe para fora. A reação não deixa de ser uma válvula de escape. Então, se fazer de vítima, às vezes, é a pior das atitudes. Guardar para si. Perceba que nós estamos falando de emoções e sentimentos. Estamos falando de alegria, tristeza, raiva, surpresa. São emoções. Os sentimentos, a psicologia separa isso, emoções e sentimentos. Para nós é tudo meio similar. Mas os sentimentos, segundo a psicologia, podem ser negativos, positivos e neutros. Então os negativos, que é o problema, que é a tristeza, medo, raiva, culpa, ciúmes. Tem os positivos, felicidade, bom humor, alegria, amor, gratidão. E os neutros, como a surpresa, a compaixão. Então podemos dizer que o sentimento é o resultado da emoção, é aquilo que fica depois que a emoção passa. O problema é que nós somos muito suscetíveis às emoções. Nós reagimos tudo e a todos, levamos tudo para o lado pessoal, e aí geramos sentimentos quase sempre negativos, que vão impactar no nosso humor. E quando isso se torna recorrente, se torna contínuo, o corpo acaba somatizando esses sentimentos e gera desequilíbrios. E a esse desequilíbrio nós chamamos de doenças. E sabe como é que isso acontece? Muito bem. A medicina já comprovou que todas as nossas emoções e sentimentos aceleram ou diminuem a produção desses agentes químicos, que circulam no nosso organismo, que são produzidos e circulam no sangue. E eles estimulam ou inibem determinadas ações e reações dos nossos órgãos internos. Por exemplo, quando estamos com medo, a nossa adrenalina vai lá em cima. Quando estamos com alegria, a serotonina vai lá em cima. A tristeza diminui a dopamina, diminui a serotonina.
O amor harmoniza a serotonina, a dopamina, a ocitocina e assim por diante. Portanto, nós temos que estar sempre alertas e não levarmos as coisas tão a sério, para não gerar esses desequilíbrios. Nós levamos as coisas tudo muito pro lado pessoal, né? E não deveria ser assim. Então, quando a gente está no trânsito, alguém nos xinga, nós ficamos furiosos, né? Porque sempre achamos que o outro não tem razão. E só que nós vemos a coisa do ponto de vista errado, porque a pessoa que passa xingando ou buzinando nem sabe que somos nós, não sabe que é você ou que sou eu, né? Ele está xingando aquele motorista que está ali na frente atrapalhando a vida dele. Não é a pessoa, é o motorista. Percebe a diferença? Tá? Se nós encararmos dessa maneira, não levar aquilo para o lado pessoal, tá? Nós não vamos guardar sentimentos negativos. Podemos até na hora dar aquela reação, né? Mas isso não vai virar um sentimento. Pode até ter uma emoção, mas não vai virar um sentimento. E quando nós tivermos esses sentimentos, quando guardarmos sentimentos negativos, nós temos que aprender a perdoar. Sim, perdoar. Seja lá o que for. E perdoar o quanto antes. Para evitar que a raiva, para evitar que a mágoa, o ressentimento, para evitar que esses sentimentos negativos causem danos maiores ainda a nós mesmos. Veja bem que quem nos magoou, quem nos ofendeu, não está nem aí. Às vezes nem se deu conta disso. Ou se deu conta, já esqueceu, já seguiu a vida. E nós ficamos ali destilando veneno de raiva, de mágoa, de ressentimento. Destilando veneno, produzindo veneno, que é os tais dos hormônios, né? Esperando que o outro se dê mal. E o outro foi-se. Resumindo. 1. Não leve as coisas tão a sério. 2. Não leve tudo pro lado pessoal. 3. Aprenda a perdoar. E 4. Diga às pessoas que as ama, se isso for verdade. Isso vai te deixar muito mais equilibrado emocionalmente. Seguindo. Outro dia eu li uma frase que dizia: nem muito pouco, nem excesso. Essa frase eu pesquisei, é de Joseph Pilates. Joseph Pilates é o cara que criou o método Pilates de condicionamento físico. Por isso que tem todas essas academias aí de Pilates. Que é esse cara que criou esse método e nunca patenteou, deixou livre para quem quisesse usar. Um cara do bem. Isso é um conselho útil para qualquer atividade física. Aliás, para muita coisa na nossa vida. Mas estamos agora falando da parte física. Tá? Se exercitar bom, claro que é bom. É ótimo, na verdade. Dizem os médicos em geral, os cardiologistas em especial. O problema, que é o que nós queremos falar, é do exagero. Algumas pessoas exageram na dose. Passam horas e horas na academia, levantando peso, correndo na esteira, fazendo abdominais, né? Malhando, querem deixar o corpo esculpido, dizem, em pouco tempo. Né? E aí acabam tomando anabolizantes, né? E outras drogas para acelerar esse processo de escultura. E aí vai desenvolver problema de fígado, de rim, de coração, ter lesões nos músculos, né? Porque o excesso de uso, né? Causa as lesões por esforço repetido, as LER. Tá, esse é um lado. Do lado oposto, tem aqueles que fazem as maratonas, sofá, geladeira, sofá. Então passa a vida na frente da TV, se empanturrando de tudo que faz mal à saúde. São as pessoas sedentárias. Veja só, segundo o Ministério da Saúde,
mais de 60% da população já está com excesso de peso. Excesso de peso é aquele que tem o IMC, o índice de massa corporal, acima de 25. É aquela relação entre peso e altura. Tá? Então 60% dos brasileiros, repetindo, estão com o IMC acima do desejado. E a metade disso aí, ou seja, 30% da população, já está na faixa de obesidade. Sim, a obesidade não é só questão de alimentação e exercício. Né? Existem outros fatores, existem fatores sociais, patológicos, hereditários. Tudo isso influencia. O que nós estamos querendo dizer é que o melhor caminho, o caminho do meio, que é o nosso tema, é manter uma dieta saudável e praticar exercícios regulares. É o que todo mundo fala, os pessoal da saúde. Tá? Não exagerar nem na alimentação e nem nos exercícios. Caminhar, pedalar, nadar, fazer pilates, academia, enfim. Escolha um deles, ou todos eles, não importa. Mas obedeça os limites do corpo. Não pratique de mais nem de menos. Lembre-se do conselho do Pilates. Da mesma forma, não coma de mais nem de menos. Coma o necessário. Então esse é o caminho para ter uma vida fisicamente saudável. Seguindo, tem uma outra história conhecida, que é agora de um dirigente de uma casa espírita que desencarnou. Então ele chegou no plano espiritual, né, e num certo momento, depois lá dos alguns procedimentos, ele foi informado que seria conduzido para aquela que seria sua casa naquela cidade, no plano espiritual. E no caminho ele reconheceu um senhor que sempre frequentava o centro espírita, que ele era o dirigente, e percebeu que aquele senhor estava cuidando do jardim numa casa maravilhosa. Que interessante, ele falou para o guia. Quando eu estava encarnado, aquele senhor era jardineiro. Eu lembro dele. Ele estava sempre assistindo às palestras. E parece que ele continua na mesma profissão aqui. Não, respondeu o guia. Não, ele não está nessa. A profissão dele não é essa. Na verdade, essa é a casa dele. Puxou a vida, o cara pensou. Se aquele que era um jardineiro, que ficava lá no cantinho assistindo às minhas palestras, recebeu uma casa dessa, eu acho que eu estou bem. A minha deve ser um palácio. Andaram mais um pouco e pararam em frente a uma humilde casa de madeira. As paredes, estavam precisando de uma pintura. O jardim estava abandonado fazia tempo. Era uma casa assim, realmente, que tinha que trabalhar muito para ficar razoável. Eis a sua casa, disse-lhe o guia. O quê? Deve ter algum engano. Se aquele lá atrás, aquele jardineiro, recebeu aquela mansão, é uma mansão comparado com esse rancho, e ele só assistia às palestras que eu fazia. Se ele recebeu aquela casa, eu tenho direito a uma casa melhor que ele? Esse é o seu engano, respondeu o guia. A diferença é que ele colocava em prática aquilo que ouvia nas suas palestras. Claro que agora estamos falando do plano espiritual. Então não importa a religião que a pessoa pratica, elas são todas boas. Todos pregam o amor ao próximo, a compaixão, a prática da caridade. O que importa é se a pessoa pratica aquilo que é pregado na igreja, no templo, no centro, enfim. Não adianta bater no peito dizendo que pecou e está arrependido, como aquela passagem do Evangelho. Né? O que importa é praticar os mandamentos da religião, seja lá qual for. Não importa a religião, todas elas são boas, como eu acabei de dizer. Ao invés de ficar horas e horas rezando, divida esse tempo.
E utilize uma parte do tempo praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, ajudando alguém. Não falo só da ajuda material, é importante. Mas às vezes o mais importante é saber ouvir, saber falar. E não precisa ir muito longe para ajudar alguém. Muitas vezes, quem precisa está dentro da própria família. Quando não está dentro da própria casa. Se não, caso contrário, procure a associação de bairro, a igreja, a escola. Existem diversas organizações sem fins lucrativos que necessitam de voluntários, como o CAEB, né, onde eu sou voluntário. Então escolha uma que te agrade, né, e participe. Doe o seu tempo. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Mas não estou dizendo que deve parar de rezar, não. Continue a rezar. Rezar faz bem. Só não fique só na teoria. Parta para a prática. Pratique a caridade, já dizia Chico Xavier. Fora da caridade não há salvação. Então está aí o caminho do meio no plano espiritual. Dispense algum tempo para o teu Deus e outro tanto para o teu próximo. Em resumo, todos temos o livre-arbítrio. Cada um pode fazer aquilo que acha melhor da sua vida. Cada um, porém, colhe aquilo que plantou. Somente colhe uma boa safra aquele que plantou boas sementes. Se a safra atual não está boa, pense naquilo que plantou. Não culpe outras pessoas, nem a má sorte, nem a Deus, nem a demônio. Só existe um culpado, aquilo que eu falei lá no início. Olha lá no espelho. E se a safra atual não está boa, comece a preparar a terra para a próxima. A vida segue, é tudo ciclo. Nada dura para sempre, nem o que é bom, nem o que é ruim. Então comece a preparar a próxima. Se está bom, se a safra atual está boa, ótimo, mas não esqueça de preparar para a próxima. Se está ruim, não tem problema, vamos para a próxima. A vida segue. E siga a sua vida. Mas prefira sempre o caminho do meio. É sempre mais seguro, mais previsível, mais saudável, física, mental e espiritualmente. Obrigado pelo seu tempo, boa sorte. Namastê.